Alô você, estamos começando aqui mais um episódio do Arival Cast. Eu sou Arival Dias Casimiro, pastor aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiro, já completando agora 30 anos aqui como pastor efetivo. E hoje nós temos aqui um podcast muito especial, né? E a nossa convidada aqui é a nossa querida Lúcia Yank Minix, né? Professora lá da nossa Escola Bíblica Dominical. Ela é casada com Marcelo, mãe de 2 filhos que são gente boa, o Lucas e o Jonas. Ela é formada em arquitetura e ela dedicou-se, né, ao ensino, ao treinamento de adolescentes e está lançando aqui uma série através da editora Ezion e a gente vai bater um papo aqui sobre formando as novas gerações a partir da palavra de Deus. Suas saudações iniciais, minha querida. Bom, é um prazer estar aqui, né, conversando com o senhor, pastor, e apresentando esse livro, né, que há um tempo a gente tem feito esse trabalho com os adolescentes, mas é um prazer, uma honra estar aqui hoje. Tá bom. Prazer é todo nosso. Antes da gente começar o bate-papo, eu tenho que falar aqui dos nossos patrocinadores, né? O primeiro patrocinador mais conhecido é Riveste Revestimentos, né? A Riveste, ela trabalha com essas placas aqui, né, de revestimento. Tem vários tamanhos, vários modelos, várias cores. Isso serve para substituir essa questão de cerâmica e azulejo. E é um material ecologicamente fabricado. E assista o vídeo agora, vai passar aí, sobre a Riveste e conheça esse material. Cozinha nova em um dia, quer ver? Então bora pro vídeo. A Riveste salva qualquer cozinha. E olha que essa até que tava boa, mas com as placas planas marmorizadas da Riveste, vai ficar ainda mais bonita, você vai ver. E é assim mesmo, sem quebra-quebra, é só você ir colando as placas da Riveste, uma depois da outra. E quando você precisar cortar pra fazer os ajustes, só usar uma tico-tico. Passa a cola na placa e na parede e gruda a Riveste aí pra ir transformando o ambiente sem fazer nenhuma sujeira. É fácil, rápido e limpo. Os encaixes nas laterais das placas Riveste deixam tudo muito alinhado. Ideal pra quem não quer ver aquelas coisas tudo torto na parede. Se você tem toque que nem eu, Riveste é um alívio, porque o revestimento fica retinho e uniforme. Ufa! E olha só, a exclusiva nanotecnologia utilizada pela Riveste na fabricação dos revestimentos torna as placas antifúngicas e antiaderentes. Por isso, onde tem Riveste, a limpeza fica muito mais fácil, já que impede a formação de fungos e não deixa a sujeira se fixar. E você pode ter todas as vantagens em um único dia de instalação. Um só dia, sem pedreiro, sem poeira, sem dor de cabeça com obra. É isso aí, a cozinha já tá pronta e a dona Miriam e o seu Rogério ficaram muito contentes com o resultado. Ficou ótimo o serviço, gostamos muito. Para mais informações, entra aqui no site da Riveste ou então chama no WhatsApp pra gente passar um orçamento para você. Outro patrocinador que nós temos aqui é Trivia Studio, né? Trivia Studio é uma agência, né, que une brand, marketing e growth para construir marcas com identidades que comuniquem de forma estratégica para gerar resultados e escalar inteligência. Então, se você está precisando de uma empresa que trabalhe com inteligência, né, não artificial, a inteligência online, né? Essa empresa nós recomendamos. Também, outro patrocinador é a editora Ezion. Ezion é uma editora da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, cujo o propósito é produzir material de qualidade, material bíblico reformado, e também todo o lucro, né, da empresa está sendo revertido também na obra missionária, principalmente na perfuração de poços e também distribuindo material para igrejas que não podem comprar, missões, etc. por aí, tá bom? Lúcia, conta um pouquinho da sua história para nós. Você está aqui em Pinheiros, aos 14 anos, veio de Campinas. Fala um pouquinho aí da sua vida e também, né, como é que você começou a trabalhar com adolescentes? Aqui em Pinheiros a gente está há 13, 14 anos, né? Certo. E nós viemos para cá de Campinas e lá eu tenho uma família de 5 irmãs, né? 5 irmãs? Meu pai, minha mãe, e nós crescemos numa família onde meu pai é católico até hoje e minha mãe não ia na igreja, né? Mas ela levava, a minha avó que nos levava à igreja. Chegou um tempo que a minha... Uma vizinha nossa que nos levava à igreja, né? Então a gente aprendeu a ler a Bíblia e tudo com a minha mãe, que era crente, mas não ia
Por causa né? do seu pai que era católico. Porque ele é católico. Certo. Então ele levava a gente na igreja católica, mas a gente não gostava porque não tinha coisa para criança, né? Certo. Então, e nós gostávamos muito da Bíblia e das histórias bíblicas, mas nós aprendemos a Bíblia mais profundamente na igreja, né? Certo. E você sempre frequentou a igreja presbiteriana? Então, quando criança, minha avó era batista, então a gente ia na Batista. Certo. Depois a nossa vizinha era da IPI. Sei. E a gente ia com ela. E quando a gente mudou para um outro bairro, que ela não conseguia nos levar, é que nós entramos na igreja errada. Certo. Era para entrar na na IPI e na rua de trás tinha a presbiteriana. E nós Que não era IPI, não era IPI, a gente entrou na Então presbiteriana. se chama predestinação, né? Sim. Tá certo. Como é que foi surgindo, né, esse seu trabalho? Porque desde cedo eu vejo, desde quando você chegou aqui, você tem 2 filhos, né? Os meninos eram pequenos ainda quando vocês chegaram aqui, né? Uhum. E você começou a se envolver, né, com o ensino bíblico, né, para os adolescentes. Então, lá em Campinas, nós começamos a nos envolver com adolescentes na igreja, né? E foi muito gostoso, porque a gente se descobriu lá, né? Eu entendi que ensino era assim, eu sempre fui muito ligada ao louvor. Né? Então sempre era louvor. E aí eu comecei a ensinar e comecei a ver que minha paixão pelo louvor tinha a ver com o ensino também. Eu sempre queria ensinar cantando, né? Sei. Então lá nós começamos e quando chegamos em Pinheiros, o seu convite para nós darmos aula na IBD dos adolescentes fez com que a gente entrasse. E chegou um tempo que vocês, né, o conselho pediu para que a gente ensinasse a Bíblia. Não. E não livros, que é o que a gente fazia antes. Eu quero esclarecer, né? A Igreja Presbiteriana de Pinheiros, quando nós chegamos aqui também, ela estava passando por uma fase de decréscimo, né? O pessoal não estava nem... Foi aí que nós instituímos, né, como conselho, a Bíblia como currículo da escola dominical. Uhum. Então, hoje é assim, no departamento infantil todo estuda a Bíblia, os adolescentes, os jovens, os adultos, as classes de casais. Então, a Bíblia de fato se tornou, né, o estudo expositivo da Bíblia se tornou o nosso currículo. E aí você entrou, né, abraçou essa causa, essa ideia aí. Isso foi precioso, porque a gente teve que começar a fazer algo que a gente não fazia. Então, os professores fizeram algo que eles não tinham recebido dessa forma, né? Certo. Mas a gente encarou. Certo. Então foi muito legal, porque a gente aprendeu muito estudando e com as pregações expositivas de vocês, né, que foram o que nos ajudaram a entender como que funciona, né, uma aula expositiva. Qual é a importância que você vê para essas novas gerações a questão do estudo da Bíblia? Né? Porque parece-me que os nossos adolescentes, primeiro eles são alunos de passagem, né, de travessia, né? O que você notou, né? Qual foi o impacto assim na formação deles quando se colocou assim essa obrigatoriedade de estudar a Bíblia na escola dominical? Então, a gente ficou apreensivo, falando, será que eles vão ler a Bíblia? Será que eles... Mas a nossa intenção era que eles lessem a Bíblia, não só conhecessem a Bíblia. Certo. A gente começou com um livrinho chamado Conheça Sua Bíblia, do Júlio Andrade. Né? E ele coloca assim, a Bíblia que é inspirada. Certo. Então, nós precisamos ir para a Bíblia e não trazer livros que nos ajudem a ler, ou que substituam a leitura da Bíblia. Né? Então, o nosso desafio para os adolescentes e para os professores foi ajudar os adolescentes a lerem a palavra. Né? Agora, eles têm 11, 12 anos e até 18 anos. Né? Essa é uma faixa etária muito... ampla, né? Ampla. Você tem que dividir em grupos. Né? E a gente pensou... O Espírito Santo é que nos dá entendimento bíblico, né? Então a gente foi com fé. Eles vão aprendendo. Mas a gente ficou surpreso quando viu que eles estavam lendo a Bíblia. Eles estavam entendendo as Escrituras. Não todos, mas a gente começou a trabalhar de um jeito que ajudasse os adolescentes a entenderem que, mesmo que eles tivessem dificuldade, eles precisavam continuar. E aos poucos a gente viu que eles começaram a ter prazer na leitura bíblica. Mas uma coisa que me chamou a atenção também, né, que é um trabalho que vocês fazem, e agora o pastor Marcos tem feito também, né, assumiu como pastor responsável, essa questão do discipulado. Né?
E eu me lembro que você separava lá Adão e Eva, né? Tinha discipulado para as meninas e para os meninos. Isso funciona na prática também? Funciona ainda, né? Os meninos têm discipulado com os homens e as mulheres dão para as meninas. Isso complementa a questão da escola dominical? Complementa, porque a igreja é grande, então as classes são grandes, né? Certo. Então, quando a gente tem o grupo menor, a gente sempre, em todos os encontros, a gente pergunta, e aí, como é que está a devocional? Vocês estão lendo a Bíblia? E aí, se não estão, a gente ajuda a pensar o porquê, não, e o que está difícil. O incentivo, né, que todos fazem, alguns estão lendo mais do que outros, né? Sim. Então, isso, o grupo ajuda. Se um está conseguindo, Motiva o outro, encoraja o outro. Então, elas, né, nos meus grupos, elas, quando veem que a outra não consegue, elas mesmas, não é uma questão do professor ou do discipulador falando, né? Elas se comunicam e vão dando direções uma para a outra. Isso é rico, né? Ajuda bastante. Uma coisa que me chama a atenção também, né? Eu não vou ficar aqui falando só das coisas boas que acontecem da Igreja de Pinheiros, que ninguém faz nenhum trabalho abençoado sozinho, né? Nós trabalhamos em equipe. E eu vejo que há uma sintonia entre o trabalho da escola dominical, os acampamentos, nós fazemos 2 acampamentos por ano para adolescentes, né? A questão dos cultos aos sábados, às 16 horas, parece que vocês se comunicam entre si e parece que um vai... Há uma conexão nisso aí. Conta um pouquinho para a gente, para o povo saber, porque tem muita gente hoje, tem muitas igrejas hoje que não tem trabalho com adolescentes, né? Sim. E nós começamos do zero também, né? Sim. Praticamente foi um trabalho difícil no começo. Aprender a fazer, né? Aprender fazendo. Mas quando a gente chegou, o Ricardinho já era professor, né, dos adolescentes. E ele assumiu, depois de um tempo, a UPA. Certo. Então, o que nós temos eu gosto de fazer um círculo maior, assim, onde é a UPA. Sim. A UPA, que é no sábado, né, União Presbiteriana de Adolescentes, funciona no sábado, que é onde os adolescentes tem o culto, mas eles têm um momento de descontração também. Sim, tem o lanche, tem a comunhão, tem o lazer. Tem um bom tempo depois, jogando ping-pong, jogando bola e tal. E esse, né, maior é onde a gente chama os amigos. Certo. Né? Então a gente tem os visitantes, os amigos que vêm no sábado. E aí a gente tem no domingo, geralmente as famílias que vêm na igreja, na escola dominical, que tem crianças pequenas e tal, a gente tem o trabalho dos adolescentes. Então a gente interage uns com os outros. O sábado também é muito feito pelos próprios adolescentes, né? Com a coordenação do Ricardinho. Né? Eles têm lá o espaço, né, team deles lá. E lá eles tocam, tem as bandas, eles fazem a transmissão dos cultos. Então ali eu vejo que é um espaço maravilhoso. Eles pensam no tema, eles pensam em tudo. Eles são muito criativos. E se dá errado, eles que pensaram também, né? E é bem do jeito deles, não é para ser profissional. É para ser feito por adolescentes. Mas eu tenho observado, primeiro, a quantidade de filhos de crentes adolescentes fazendo pública profissão de fé, e muitos adolescentes também se convertendo. Isso é fato? Como é que você vê isso? É fato, sim. Porque, assim, desde pequeno, né, a gente não nasce crente, né? Certo. E os nossos pais levam a gente para a igreja. Só que a adolescência é uma fase que eles estão perguntando muita coisa. Certo. E eles estão encontrando respostas. Sei. Porque a Bíblia traz as respostas, Certo. né? Certo. A gente trabalha muito nessa linha, né? Inclusive, todo o material escrito foi pensando nisso, que mostrar para os adolescentes que nós somos criados por Deus, né? Quem nós somos, né? Criados por Deus, caídos por conta do pecado e restaurados pela graça, né? Então essa dinâmica, ela tá no discipulado, ela tá na IBD, o tempo todo a gente está falando nisso. Então eles vão entendendo quem eles são nesse mundo, né? Que esse é o mundo de Deus. Certo. Eu vejo, assim, eu estou falando aqui não do ponto de vista crítico, mas eu vejo muitas pessoas preocupadas em inventar coisas para adolescentes, até para substituir essa questão do ensino bíblico e do discipulado. O que você acha disso? Não funciona. Sei. Desculpa, pastor, fez a pergunta novamente, eu perdi. O que eu falo é o seguinte, tem muita gente que substitui esse trabalho que vocês estão fazendo
de discipulado, de Bíblia, de fazer eles terem uma experiência com Deus, né? Através da leitura, do estudo, da meditação na Bíblia. As pessoas ficam criando programações, às vezes, muito louvozão, muita coisa festiva, muita coisa assim, para trabalhar com adolescente. O que você acha disso? O que acontece é que o que mais o adolescente precisa, né? Ele precisa de redenção. Sim. E é isso que a igreja faz. Certo. Então, se nós estamos na igreja, essa é a nossa missão. Está vendo aí um recado aqui da nossa professora. O nosso propósito com o trabalho de adolescentes aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros é levar o adolescente até uma experiência de conversão, de regeneração, nascer de novo. De transformação. E aí vem o processo de santificação, né? Quer dizer, é investir pesado realmente nesse lado espiritual. Você que está assistindo aí, curta, né? Compartilha aí, assine aí os nossos canais. Agora nós temos o nosso canal de streaming, o IPP+. Entra lá, tem conteúdo exclusivo. É um canal de conteúdo bíblico, presbiteriano, reformado, e que nós estamos alcançando também outras denominações. Nossa preocupação é ensinar a palavra de Deus, compartilhar a palavra de Deus e levar as pessoas, através da leitura bíblica, da pregação bíblica, a ter uma experiência de novo nascimento, de conversão. Me diga uma coisa, qual hoje, já me perguntaram isso no departamento infantil, né? Qual é o maior desafio hoje para você trabalhar com adolescentes? São os pais, são os adolescentes, são as pressões que eles sofrem? Diga aí, você tem 2 filhos já, que passaram, são jovens hoje, né? Sim, eu acho que o maior desafio é ajudá-los a entender o que é verdade e o que não é. Sim. Né? Então, eles estão o tempo todo na escola, eles passam todos os dias da semana na escola, eles têm o mundo na palma da mão. Certo. Então, muita coisa é dita a eles. Então, se eles estão na igreja, eles estão sendo ensinados possivelmente pelos pais e tem uma família cristã, aqueles que têm famílias realmente cristãs que, mesmo assim, o dia todo eles estão na escola e com muito recurso, né? Humanismo o tempo todo, né? Certo. Então, o maior desafio é mostrar que nós vivemos no mundo de Deus, né? Criado por Deus, porque isso já é bombardeado para eles desde pequenos, e que eles reconheçam que a vida deve ser vivida diante de Deus, né? Agora, as mentiras, elas são muito profundas e constantes. Certo. Então, o desafio é trazer a verdade do jeito que eles entendam. Certo. Do jeito que eles entendam não só na cabeça, mas que desça para o coração, né? Então esse, eu acho que é assim, outra coisa, com adolescentes especificamente, é que eles têm muitas perguntas. Certo. Vai chegando na adolescência, eles fazem perguntas assim, eles querem tentar provar se o que os pais disseram e a igreja diz é verdade mesmo. Certo. Então, se a gente não der as respostas verdadeiras para eles, eles vão acreditar nas mentiras que eles estão ouvindo o tempo todo. Certo. Então, esse é o nosso desafio, eu entendo. Certo. É trazer com profundidade a verdade. Certo. Que a palavra de Deus dá. E ter paciência, né? Para responder as perguntas. Tem, mas eu gosto muito, pastor. Eu gosto de quem pergunta bastante. Sei. Porque a gente aprende muito. Certo. A gente tem que pesquisar também. Sei. E a gente tem que trazer. Eu gosto muito disso. Eu acho muito rico o mundo dos adolescentes. Sim, agora me diga uma coisa. O que você acha, você que trabalha com adolescente, o que eles esperam da gente? Né? Eu fui perguntar para os meus filhos, eles eram adolescentes, né? Eu perguntei o que eles achavam de mim, né? Um risco total, né? Eu como pastor, como pai, como esposo, eu dei até essa resposta, mas eu falei, não, pai, isso é meio doido, mas é crente, né? Então, eu falei, pronto, então meu filho pelo menos vê que eu sou crente. Qual a importância desse negócio da coerência? Porque o adolescente cobra muito isso. Exatamente. É a integridade, é isso que eles querem ver. Se a gente é mesmo aquilo que a gente diz. A hipocrisia é uma coisa que afasta eles do evangelho. Porque eles ouvem uma coisa e não veem aquilo funcionar. Né? Então, entender
que funciona, porque eu estou vendo acontecer, eu estou testemunhando, né, que está acontecendo. Agora, quando o pai fala uma coisa, os professores falam uma coisa, mas a incoerência está acontecendo e o adolescente não acredita mais naquela pessoa. Ela cai no descrédito. Sei. E o evangelho que ela está pregando cai no descrédito também. Eu assisti essa semana, foi um sermão do John Piper, né, falando justamente disso, né, o maior pecado, né, às vezes a gente fica pensando nas questões sexuais, nas questões de vícios, de bebida, de isso e aquilo. E o pior pecado da igreja é justamente essa soberba, essa hipocrisia espiritual, né? Foi aquilo que Jesus mais combateu, né? E ele dizia para o povo, né? Faça tudo que eles disserem para vocês, mas não os imiteis, né? Na prática. Adolescentes têm muito disso, ele cobra muito disso. Cobra, e um dos motivos, assim, a abordagem que a gente trabalha na IBD, por exemplo, a ideia é mostrar, por exemplo, essas semanas, as últimas 2 semanas, a gente ensinou sobre os juízes. Certo. E os juízes, eles não são modelo, um exemplo a ser seguido. Sim. Sansão, por exemplo, ele era imoral. A vida dele estava toda bagunçada, assim como o povo de Israel estava também. Sim. E a gente procura mostrar isso, que os homens falham, mas Deus, na sua misericórdia... A graça de Deus... A graça de Deus, o que a gente precisa é da graça de Deus. Isso. Então, o que eu falo muito para pais, vocês precisam mostrar que vocês são falhos. Certo. E que vocês dependem da graça de Deus, para que os seus filhos olhem para Deus. Qual a importância de ter assim, uma coerência entre o que se aprende em casa e o que se ensina na igreja? Por exemplo, se o seu filho quiser levar a namorada para dormir na sua casa e você permite, e eu lá na igreja escrevi um livro que morar junto, né? Que morar junto sem... Como é que você vê isso? Você acha importante? Porque eu entendo que a fé se aprende em casa, mas a igreja é uma parceira e a igreja tem que corroborar. Sim. Então, quando o pai diz, olha, eu fiz isso. Agora, se o pai leva o filho para o forró, leva o filho para a boate, vai buscar 5 horas da manhã, né? E ele cobra da igreja que ensine a verdade, que se responsabilize pela espiritualidade do filho, né? Como é que você vê isso? Então, hoje eu estava lendo sobre 1 Samuel, né? Ofni, Finéias e Eli, né? Certo. Eli sendo sacerdote, né? Ele e os filhos dele sendo sacerdotes, faziam o que faziam, né? Faziam de tudo lá na porta da tenda da congregação. E Eli não foi firme o suficiente com seus filhos. Certo. E Deus acabou, a história deles acabou muito mal. Muito triste. Mas isso é algo que acontece. Certo. Só que o Eli, ele não fez o que devia. Né? Mas é muito bonito quando a gente vê Samuel entrando na história. Certo. Porque Samuel, ele ainda muito pequeno, ele era respeitoso, ele fez tudo, e Deus foi gracioso com aquele menino, né? E ele acabou se tornando... Mas aí é que a gente vê a graça de Deus, né, pastor? Porque ainda que a gente tenha... Como no caso de Eli, ele era um sacerdote de Deus. Certo. Né? Mas os filhos dele se corromperam, né? Então a gente vê às vezes pais que criam sim os filhos na igreja, mas os filhos nem sempre... fazem outras opções. Filho de crente não é convertido. E os pais, eles devem continuar orando, dando testemunho, levando na igreja, né? Eu, inclusive, o meu testemunho é que eu desde pequena vou à igreja, né? Mas com 17 anos é que as coisas que eu aprendi desde a infância fizeram sentido. Sim. Que acho que minha conversão aconteceu mesmo com 17 anos. Sim. Então, a gente tem que dar tempo para Deus agir na vida dele. Só que levar a igreja, eu ia. Sim. E Deus foi trabalhando em mim. Tudo aquilo que eu aprendi desde pequena começou a fazer sentido. Então, não é perdido o que a gente aprende. Ainda que o filho esteja vivendo uma vida que não é a que agrada a Deus. A gente usa no conceito
pedagogia, né? A gente, quando você ensina Bíblia para a criança, né? Você vai criando um quadro de referência na cabeça dela. Aí um dia, quando ela ouve um sermão lá, você falou de Sansão, né? Sansão teve uma vida errada. Mas lá no final, Deus, pela graça, o que ele podia ter feito durante a vida, ele não fez. Fez no final da vida. E ele aparece lá em Hebreus também como um herói da fé. Um herói da sim, fé. pela graça e misericórdia de Deus. Por isso que eu insisto que os pais levem os seus filhos. A gente acolhe os adolescentes, né? Tem que ter paciência com eles, tem que amar. Eles têm que se sentirem amados, acolhidos, né? E esse é um papel muito bonito que eu vejo aí na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Não por mim, mas eu vejo que o pessoal tem esse compromisso, né? Vocês têm essa preocupação. O Ricardo, que é o presbítero que coordena isso aí, agora junto com o pastor Márcio, e toda essa equipe, vocês estão juntos já há alguns anos, né? E uma coisa que eu tenho observado é que muitos que passaram pelo departamento infantil e tiveram uma boa base bíblica também na adolescência, eles continuam muito bem depois. Sim. Né? Eles se casam, trazem os filhos para a igreja. Eu, por exemplo, 30 anos, já estou batizando aqui filhos dos filhos, entendeu? É uma experiência muito bonita você ver também a história de Deus sendo escrita na vida das pessoas, né? Passando de geração para geração. Agora, vamos falar um pouquinho desse material seu aqui, né? Vai aparecer aqui. Esse material chama Série Leia a Bíblia. Então foram lançados agora os 2 volumes, O Criador e seu Povo e O Reinado de Deus e dos Homens. Esse material aqui, né, foi editado aqui e publicado pela editora Ezion. E esse material está disponível, né, para todas as igrejas, todos aqueles ministérios que trabalham com adolescentes e que estejam convencidos, né, de que a leitura da Bíblia, né, o conhecimento da Bíblia leva o adolescente a ter uma experiência com Deus. Diga para nós aqui como é que foi que surgiu isso. Explica para nós aí. A ideia do material é que nós já trabalhávamos, né, com o currículo bíblico. Tá. Então nós ficamos durante 3 ciclos, né, de 3 anos e meio, que são 7 semestres, né, estudando a Bíblia inteira, de Gênesis, Apocalipse e expositivamente. Tá. Né? Então a ideia era lançar para os alunos que eles lessem, tipo, 10 capítulos por semana em casa. E depois a gente dava aula a respeito daqueles... 10 capítulos. Dos 10 capítulos. Então, Gênesis 1 a 10, vocês vão ler essa semana. Eles liam, a gente dava aula, uma aula panorâmica desses capítulos, né? E nós fizemos isso por 3 anos, por 3 ciclos, né? De 3 anos e meio. E nós vimos resultado nos adolescentes, vimos que eles começaram a ler a Bíblia, assim... com intensidade, com vontade, prazer. Aprenderam bastante, nós aprendemos muito mais, né? Porque e os professores se empenharam nisso também. Nós fizemos alguns testes, né? Testando o conhecimento, que são gincanas, para ver se eles estavam mesmo aprendendo. E a gente via que eles respondiam quase tudo corretamente, quase todas as perguntas corretamente. Então a gente via que realmente eles estavam aprendendo. Em alguns momentos a gente até duvidava. Se eles estavam aprendendo, né? E por isso esses testes foram muito bons. Quando chegou há 4 anos atrás, né, para o 4º ciclo, eu pensei, né, a gente gravava as aulas, dava para os professores também acompanharem, porque é uma sequência, né? E como a gente tinha muitos professores, e às vezes nem sempre a gente conseguia que os professores assistissem todas as aulas, a gente entendeu que era necessário dar uma direção. Né, para que não ficasse, às vezes, alguns repetidos. E aí eu comecei a escrever. Né? Então eu escrevia
pedir para o Teruia, né, para Viviane na época, depois para o Teruia, e eles falavam, vamos fazer um teste, né? E eu comecei a escrever e passava para os professores umas 2 semanas antes. E aí eles começaram a dar as aulas escritas, assim, né? O panorama, focando nas coisas mais importantes para o adolescente naquele panorama. Uma certa uniformidade, para não ficar cada um dar o que quer. Exatamente. Então começou a dar uma linha, uma direção também, né? Só uma pergunta, porque o pessoal desassocia hoje, muitas vezes, ensino bíblico com ensino doutrinário. Né? Tem gente que faz essa separação. Mas não tem como. Quando você fala sobre graça, você tem que explicar teologicamente o que é graça, né? Sim. Quando você vai falar sobre a justificação pela fé, as doutrinas fundamentais, elas são tiradas da Bíblia. Como é que vocês... porque tem muita gente que acha que o adolescente precisa estudar só os documentos históricos, né? Saber confissão de fé, saber... E isso vai junto, né? Isso e assim, de forma... quando a gente fala da criação, a gente fala do mundo criado por Deus, o Criador, que Deus é Criador, a gente fala de atributos de Deus, né? Os nomes de Deus. Os nomes de Deus, isso. A gente tem uma aula só com os nomes de Deus, sei, né? O povo andando pelo deserto, como é que a gente vê a providência divina de Deus, a gente vê a misericórdia de Deus, né? A gente vê a fidelidade de Deus no deserto, depois entrando na Terra Prometida, quer dizer, a gente vê de forma muito, inclusive, muito agradável, né? É mais agradável do que ficar vendo tudo esquematizadinho. Assim. Não, e eles vão, através do estudo, às vezes indutivo, que eles fazem um discipulado também, eles aprendem, eles descobrem isso, né? Outro dia eu estava conversando com 2 adolescentes sobre a doutrina da eleição, né? E eles... perguntando e tal, e um falando, você não sabe o que a eleição é a coisa que está na Bíblia, e eu vou mostrar isso para você. Quer dizer, que isso não foi Calvino que inventou, né? Porque está aqui. Está aqui. A ideia, pastor, é que eles entendam que a Bíblia tem... É da Bíblia que a gente está tirando essas respostas e essas coisas. Porque se eles lerem a Bíblia, eles não vão ser levados por outros livros, por outras doutrinas. Certo. Então, se eles aprenderem na fonte, certo, em qualquer lugar que eles estiverem, eles vão correr para a Bíblia de novo, porque eles aprenderam dessa forma. Eu lembro que quando eu comecei a ler a Bíblia, eu lia, mas ela é um pouco difícil, né? E aí eu ia para outros livros, eles são mais fáceis de ler. E eu lembro que eu fiquei um bom tempo nos livros. Certo. Até eu entender que eu tinha que ler a Bíblia mesmo. E a gente pensou nisso, a gente precisa que eles aprendam aí primeiro... O texto bíblico, né? E outra, pastor, daqui a pouco eles estão indo para a faculdade. Sim. O fundamento estando bem formado, a hora que eles estiverem lá com filosofias as mais variadas, eles vão correr para a Bíblia, como Daniel fez quando estava na corte da Babilônia, e os amigos dele. Então eles tinham um fundamento de fé, de lei, tão bem fundamentado, que eles não se misturaram, né, com a cultura babilônica. Não, e uma coisa que eu agradeço a Deus também, foi o Eberlin, né, vir aqui para a igreja e desenvolver esse trabalho Ciência e Fé, onde ele tem passado essa cosmovisão bíblica, criacionista, né? Isso tem... Eu acho que uma coisa reforça a outra, né? Eu vejo que quando os adolescentes estão no culto, eles prestam atenção, eles acompanham na Bíblia, eles leem a Bíblia. Eu fico impressionado como eles amam a Bíblia, né? Como eles... Porque, às vezes, tem pregador, né, que quer ganhar a atenção do adolescente, né, saindo da Bíblia. E o que eu vejo isso, eu tô até como uma palavra de encorajamento para vocês, de incentivo, é que a minha percepção como pastor, eu e o pastor Hernandes e os pastores que pregam, a gente vê a seriedade deles nos cultos comunitários, eles não têm problema nenhum, eles participam de todos os cultos, independente de horário, né? E tem os cultos dele lá, né? Aos sábados, os encontros e tal, mas como eles encaram, levam essa questão da Bíblia a sério como palavra de Deus. Eles têm entendimento do que está sendo pregado. Certo. Isso que é legal, né? Porque eles estão... a leitura da Bíblia não é uma coisa tão, assim, o linguajar... Atraente, o linguajar difícil da Bíblia, que se a gente não vai até ela...
o pastor está pregando, é meio estranho para quem não lê a Bíblia, mas para quem está lendo, quando o pastor está pregando, ele está fazendo as conexões. Sim, né? sim. Agora, o material, pastor, ele foi feito primeiro, esse aqui, que foi para o professor. Tá. Né? Então a gente escreveu, como eu disse, eu fazia esse material para o professor. Tá. Então quando a Ezion resolveu, né, o senhor falou, vamos publicar, eu pensei, mas esse material não pode chegar na mão dos alunos, porque ele é mais fácil de ler. Certo. E a gente tá conseguindo que eles leiam a Bíblia. Certo. Aí a gente vai dar esse material na mão deles, e agora? Eu fiquei com medo, pastor. Sei. E aí que surgiu a ideia desse aqui. Tá. Porque esse aqui é um guia de leitura bíblica. Tá. Então aqui... O professor tem, como antigamente tinha, o livro do professor com as respostas. E aí tem Esse aqui é só um guia. Tá. É um guia onde ele se compromete a ler a Bíblia e estudá-la para conhecer melhor a Deus, ao meu Deus. Não é né? E quando chega aqui, ele tem a leitura da semana, né? Que ele faz a leitura. E aí tem algumas perguntas. Tá. Então, a ideia das perguntas também é que ele vai lendo 3 capítulos e aí tem uma pergunta objetiva de interpretação ou de observação para ele fazer uma leitura atenta. Né? Então, tem 3 perguntas assim até o final da semana e a última é uma de aplicação para ele se colocar naquilo. Né? Então, a ideia é que o adolescente leia a Bíblia. Certo. E não, agora é momento disso. Eu estava até fazendo uma pesquisa, né? Dei uma pesquisadinha para ver como que era a educação na época de Jesus. Sim. E eles, a partir dos 5 anos, já começavam a decorar a Torá, né? Até 10 anos, mais ou menos, muitos deles já tinham a Torá decorada. Certo. A partir daí, até os 14 anos, o senhor pode me corrigir aí, eles já estavam aprendendo também, decorando salmos, né? E também os profetas. E a partir dos 12 anos, eles já podiam ir às sinagogas, né? E aí eles já começavam a discutir. Então, o adolescente, na época de Jesus, e a gente vê Jesus indo no templo e discutindo, é a hora de pegar tudo aquilo que eles aprenderam, e eles decoravam porque eles não tinham, né, em casa, né, a escrita, né? E tem aquele encontro de Jesus com aquele jovem rico, né? E Jesus pergunta se eles conheciam os mandamentos, ele sabia tudo, e ele disse, eu estou guardando desde a minha juventude, mas não estava salvo. Então... Né? Não estava salvo. E a gente não sabe qual foi o destino dele, mas eu acho que é a partir, né, do conhecimento bíblico, que a palavra de Deus é a semente do reino, a palavra de Deus é quem produz a regeneração, a conversão, eu acho que não é tempo perdido. Né? É o fundamento. Tá. É o fundamento. Ler a Bíblia é o fundamento. Quem é crente e não lê a Bíblia vai depois discutir as coisas e não sabe baseado em que está dizendo, né? Então, pelo menos ele sabe de onde ele está tirando as decisões. Esse material é um material que ele foi sendo construído no processo de ensino-aprendizagem. Né? Isso reflete, né, assim... Não é uma coisa que você aprendeu na academia, né? É uma coisa que você... Aliás, você é arquiteta, né? Pastor, uma coisa que nunca passou pela minha cabeça é que eu escreveria um livro. Certo. Porque eu sou ruim de redação. E quando eu entendi que Deus estava dando essa missão para mim, eu falei assim, senhor, o senhor vai ter que me capacitar, porque eu realmente não sei fazer isso, né? Certo. E aí eu encarei e ainda passei para uma pessoa, passei para outra, tal. Eu falei, mas tá bom. E eu assim, mas não é possível. E Deus foi me capacitando, mas a verdade é que eu fiz tudo olhando... eu tinha muita coisa que a gente pegou das aulas mesmo, né? E do que a gente viu os professores fazendo, do que os alunos trouxeram. Então foi meio que um registro do que aconteceu. Quer dizer, a ideia de cada ciclo desses são 3 anos e meio? 3 anos e meio, são 7 semestres. 7 semestres. Nós teremos no final 7 volumes. Certo. Nós temos os 2 primeiros, né? De Gênesis, Apocalipse, nós temos 7 semestres, que dá 3 anos e meio. Quer dizer, a cada 3 anos e meio, o adolescente ele vai ler a Bíblia toda e vai estudar a Bíblia toda. E aí o que fica faltando, ele vai estudar em mais 3 anos e meio. O que ele não aprendeu direito e tal, tem mais 3 anos e meio. O que a gente vê acontecendo é que os adolescentes leem a Bíblia 2 vezes.
né? Agora, quantos adultos estão há 40 anos na igreja e nunca leram a Bíblia? Sim, sim. Você recomendaria esse material? Existe, porque geralmente quando a gente fala de material, o pessoal fala logo em treinamento, de você ir dar um curso, treinar professor, como disponibilizar esse material aí e essa metodologia de vocês? Você estaria aberta a gravar algum vídeo, alguma coisa, ou também, né, promover? Porque com o material agora, você acha que a gente poderia usar esse material para treinar professores para adolescentes? Sim, esse aqui é o material de treinamento para professores, sim. Tá. Até aqui atrás, mas não é só professor, pastor, aqui atrás a gente até coloca que ele ajuda professores, líderes, mentores e pais a conduzirem a leitura dos seus filhos. Certo. Né? Então não é um material só para a escola dominical? Não, Tá. é porque é durante a semana que eles vão usar isso aqui. Então eu faço isso, eu abro aqui, hoje eu li 1 Samuel de 1 a 3, respondi a pergunta e li o que... Tá. Né? Então o pai pode fazer isso e pode também acompanhar o filho em casa. Certo. Né? Porque às vezes a gente vê também pais falando assim, meu filho sabe mais do que eu. Porque ele está lendo. Certo, né? Só isso, né? Então, se os pais acompanharem, às vezes eles falam, eu não tenho respostas, você pode me ajudar com meu filho? Eu falo, peraí, se o pai estivesse lendo também, ele ia... Então, isso também é um recurso para os pais. Certo. Só uma pergunta também, existem temas, né, específicos que os jovens questionam, né? Por exemplo, nós estamos lutando aí contra essa ideologia de gênero, essa questão da identidade sexual. Esse material é dado também junto com o estudo bíblico? Vocês tentam responder isso dessa maneira? Ou tem algum curso? Eu estou falando um exemplo. Nossa, aqui quando a gente chegou em Levítico 18, certo. Eles leram Levítico 18, fala das uniões abomináveis e das consequências. Né? 18 fala das uniões, sim, e 21 fala das consequências. Certo. Eu lembro que foi no semestre passado, o professor foi dar essa aula e eu falei assim para ele, eu já tinha dado várias aulas, vezes, falei, fala tudo. Fica meia hora em Levítico 18. Certo. Posso? Ele falou, pode. E ele falou, os adolescentes ficando assim. Né? No meio da semana, uma garota me ligou, posso conversar com você? Eu falei, pode. Ela falou, vocês precisam falar mais desse assunto, porque eu percebi que eu tô na escola, eu tô ficando como as minhas amigas, eu tô achando que tudo bem gostar de meninas. Sim. E eu vi o quanto isso é abominável a Deus. Sim. Aí ela pediu ajuda para sair os pensamentos dessa questão. Sim. Então, tá na sequência bíblica. Tá. E tá na lei de Deus. Né? Então a gente estuda as leis, a gente estuda tudo. Né? Só que a gente estuda de forma graciosa, né? Porque a gente olha lá para o Novo Testamento e traz a interpretação do Novo Testamento. Lúcia, foi um prazer muito grande, né, ter você aqui comigo nesse Arivalcast. Eu creio que o trabalho que vocês têm feito, né, a sua equipe, você e toda a equipe que trabalha com adolescentes na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, tem dado frutos, né, frutos visíveis, né? Nessa passagem de adolescentes para jovens, poucos se desviam da igreja, todos estão lá, envolvidos, né? Estudando Bíblia também, né? Fazendo discipulado, e eu queria aproveitar esse momento público, né, para parabenizar vocês e agradecer a Deus pela sua vida, seu esposo, sua família. Marcelo, uma pessoa extraordinária, e toda a equipe. Toda a equipe. A equipe abraça, e uma das coisas que eu sempre digo, não basta amar dar aula, você tem que amar os alunos para quem você dá aula. Não adianta você amar a pregação e não amar as pessoas que você está pregando, né? Deixa uma mensagem aqui, para os pais e para os professores aí, uma palavra de encorajamento, seu testemunho que você está vendo aí, você
A gente vê que você acredita no que você está fazendo e o que você está fazendo pode ser comprovado visivelmente na transformação na vida dos adolescentes. Sim. Para os pais, né? Pais, continuem levando seus filhos à igreja, continue incentivando em casa a leitura bíblica, tome um tempo com seus filhos, né? Conheça bem a palavra de Deus também, senão eles vão passar na sua frente muito rapidinho e você não vai ter respostas para eles. Mas continue confiando que Deus é o Deus que vai restaurar o coração deles, né? Trabalhar no coração deles. Né? Ainda que você tenha um filho que ainda você não vê muito a obra de Deus nele ainda, né? Deus está fazendo, mas às vezes você não percebe isso. Confie em Deus, né? Continue orando e continue buscando a Deus. E professores, continue amando os seus adolescentes, né? E fazendo o melhor, porque vocês têm uma missão muito importante, que é mostrar quem Deus é e o que Ele é capaz de fazer, né? Como Ele é o Todo-Poderoso, aquele que realmente transforma vidas. E a gente tem visto isso aqui, então continue fazendo isso. Recado dado, Lúcia, muito obrigado você que está nos assistindo. Compartilhe, né? Compartilhe esse Arivalcast aqui, esse episódio, principalmente entre pastores, entre líderes, né? Entre pais, porque esse é um assunto que eu acho muito relevante, muito atual, muito importante para a vida das nossas igrejas, tá bom? Até o próximo episódio. Deus continue te abençoando. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva também no nosso canal, tá bom?